Olá, irmãs, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui pela decisão da nossa diretoria da UAF para trazer alguns estudos da nossa revista Vida Cristã, primeiro trimestre do mês desse ano, 2020. E nós iremos trazer alguns estudos para as irmãs, para que possam, nessas terças-feiras, que é o dia do culto da União Feminina, nós possamos estar meditando na Palavra de Deus. E o estudo dessa semana é do pastor Luiz Felipe de Azevedo Corrêa, da Igreja Vila Paraíso, em São Gonçalo. E nós vamos pensar na Palavra de Deus e vamos pensar no que Deus faz para as nossas vidas, em tudo que Ele tem feito. E o tema desse estudo de hoje é Enfrentando as Tragédias da Vida. E um tema tão pertinente para os dias atuais. E na vida, todos nós passamos por crises, passamos por dificuldades com muita frequência. E a pergunta que fica para cada um de nós é: o que fazer na hora da crise? O que fazer no momento em que os problemas nos abatem? E uma palavra muito importante, uma frase usada pelo pastor aqui nessa revista, diz o seguinte: daqueles que creem em Deus, espera-se postura de fé e confiança inabalável em meio à crise. E é isso que nós vamos aprender. E nós vamos aprender hoje com uma família da Bíblia. Vamos aprender com a família de Elimeleque. E vamos ver como é importante depender e confiar plenamente em Deus em todos os momentos da nossa vida, porque Ele é quem tem a solução em qualquer momento de crise. E essa história passa aqui no livro de Ruth, está aqui na Palavra de Deus, e acontece num momento muito importante. Era um momento do juízo, um período em que as pessoas, como diz a palavra, se você voltar um pouquinho a página aqui, vai dizer que cada um fazia o que achava mais reto. E é nesse período que a gente vai aprender sobre essa história, sobre essa família aqui. E hoje nós vamos aprender como é importante depender do Senhor para todas as situações da nossa vida. E nós vamos ler aqui esse texto, que está aqui no capítulo 1. Vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Nós vamos ler até aqui e depois nós iremos pensar em mais alguns versículos no decorrer do nosso estudo. Então, a gente vendo nessa história, a gente percebe o cuidado de Deus, o cuidado individual e pessoal com cada um de nós, com as nossas famílias, e a gente vai ver o cuidado do Senhor na vida dessa família aqui. E aí a gente já aprende uma lição importante: como é bom saber que o nosso Deus cuida de nós, que o Senhor se preocupa com as nossas famílias. O Senhor cuida da sua família todos os dias. Desde que você acorda, você pode perceber o cuidado do Senhor. E isso é maravilhoso. Ele se importa com as pequenas coisas do nosso cotidiano. E isso a gente vai aprender aqui também com essa família. O que cabe a nós é depositarmos a plena confiança nele. É descansar no Senhor, que tem a solução para todas as coisas. Nessa história hoje nós vamos nos deter nesses versículos, porque outros irmãos irão dar continuidade. E hoje nós vamos aprender qual é o resultado de quando nós não confiamos plenamente no Senhor. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é o primeiro tema que essa revista apresenta aqui é um tempo de fome, quando o problema e a crise nos alcançam. É muito bom quando todas as coisas estão bem, quando tudo vai bem na nossa casa, quando a despensa está cheia,
quando o salário que se recebe é suficiente para suprir todas as necessidades da casa. Isso é maravilhoso, é muito bom. Mas e quando esse cenário muda? O que fazer nesse momento? O que fazer quando as coisas não vão tão bem assim como nós gostaríamos que fossem? Nessa história nós vamos perceber que na terra de Judá, na terra de Belém, houve um momento de crise. O versículo diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A crise pela qual o povo de Deus passou aqui nesse momento foi a fome. E o que é que um pai e uma mãe podem fazer no momento que a fome assola? Talvez nós não tenhamos nunca lidado com um momento de fome na nossa vida, com uma crise semelhante a essa, né? Talvez não. Mas vamos nos colocar na situação, no lugar de Elimeleque. O que você faria se fosse ele? Se uma fome assolasse, o que você faria para salvar a sua família? E ele tomou uma decisão. Ele, como pai, como chefe daquela família, ele tomou a decisão de sair da sua cidade, da terra de Moabe, para ir para outro lugar. E como eu falei, talvez nós não tenhamos passado por uma situação assim. Mas certamente todos nós passamos por crises. Pode ser uma crise no casamento, problemas com filhos, o desemprego. O que falar da enfermidade, que é uma crise que sempre nos incomoda. E olhando para a situação que nós vivemos hoje, a crise mundial, né? E a gente vive assolado, com medo, a gente vive dentro de casa. O que fazer no momento desse? E quando você olha para o cenário político do nosso país, essa coisa ainda fica pior, né? Estão falando em impeachment, ou seja, nós estamos vivendo totalmente uma incerteza. E o que é que nós podemos fazer como cristãos numa hora dessa? Num cenário de insegurança, de medo? O que foi que Elimeleque fez nesse momento aqui em que a fome trouxe esse grande problema, causou essa grande dificuldade, não apenas para a sua família, mas para todos os moradores de Belém? Então, tenhamos uma certeza: o problema, a dificuldade chega para todos nós. A questão toda é o que fazer diante do problema. É isso que nos leva para a segunda lição dessa noite. Vamos pensar na solução para o problema. Você olhando para esse texto aqui, Elimeleque tomou uma decisão. Diz assim o texto: e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Às vezes nós olhamos para o que está diante de nós, às vezes o problema é grande e você quer uma solução imediata, uma solução que venha resolver realmente o problema. A solução para ele foi sair daquele lugar, sair da sua terra. Mas, irmãos, se nós formos pensar direito, nem sempre o que é mais fácil é o que é melhor ou é a vontade de Deus para ser feito. Mas ele saiu para salvar a sua família, para um lugar onde havia comida, onde havia abundância de comida. Qual é o problema nessa solução que ele tomou? A questão toda é que o Filho de Deus, os cristãos, o povo de Israel foi ensinado a confiar plenamente em Deus, quer seja nas coisas fáceis, nos momentos difíceis. Eles foram ensinados que deviam buscar somente a Deus. Eles deviam esperar do Senhor a solução para os seus problemas. E aqui ele toma a decisão de sair daquela terra, sair de Belém para Moabe. Será que a fuga era mesmo a melhor saída? Era a melhor solução para aquele momento? O que será que estava passando na cabeça dele? Será que ele estava achando que aquilo que estava vivenciando ali era por causa da mão de Deus, um castigo de Deus? Porque, como nós já falamos, aquele período era um período difícil e cada um fazia o que queria. Era um ciclo na vida do povo. Eles estavam em dificuldade, em aflição, clamavam a Deus, Deus mandava o livramento, mandava o socorro, mas logo o povo se esquecia de Deus. E aí o que acontecia? Vinham novos opressores para o povo. Então, nesse momento, a decisão que ele tomou talvez tenha sido baseada no pensamento da época.
né? No que acontecia, no que todos faziam ali. Ele tomou a decisão de sair. E aí, nesse momento de fome, o que ele fez? Saiu para a terra de Moabe. O interessante é que Belém significa casa do pão. Então, isso talvez se devesse à fertilidade que havia em toda aquela terra, em toda aquela região. E para eles, a fome não era algo comum. Porque, né, se está falando casa do pão, é porque havia abundância ali. Então, aquilo talvez se devesse à invasão dos opressores, né? Ou o próprio castigo de Deus, nós não sabemos. Mas ele saiu daquele lugar que era a sua casa, que era a sua terra, que era a casa do pão, e foi para Moabe, onde havia abundância para toda a sua família. Mas o que nós vemos aqui é que algo totalmente contraditório. Algo contrário aconteceu ali. Morreu o chefe da família e morreram os seus 2 filhos. Que contradição, né? O lugar onde eles foram para procurar vida, buscando a continuação de sua família, eles encontraram ali dificuldades. Então, não resolveu o problema. Essa solução que ele buscou trouxe consequências para a sua família, especialmente para Noemi, que foi a que sobreviveu nessa história aqui toda. Então as mulheres ficaram ali agora, sem o seu esposo, sem saber como fazer. Ela estava ali numa terra estranha, né? Noemi estava numa terra estranha, sem lar, sem filhos, sem esposo, sem esperança e sem herança. O que seria dessa mulher, já que ela dependia unicamente dos seus filhos, já que não tinha mais esposo? Certamente o que cada um de nós deve fazer no momento que a crise nos assalta é confiar plenamente no Senhor, é depositar nele a nossa fé, é saber que ele é o dono de toda e qualquer situação nas nossas vidas. E isso nos leva para a terceira lição, que é o cenário de morte no qual Noemi estava vivendo naquele momento. E Noemi, ela teve que lidar com esse cenário de morte. Imagina uma mulher sozinha. Ela estava desamparada, ela estava sem proteção, ela estava sem saber o que fazer. Mas algo interessante que a gente vê nesse texto é a decisão que ela tomou. O versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. E o que a gente vê aqui nessa história é que Noemi, ela tomou a decisão acertada. Ela reconheceu primeiramente que talvez as coisas do passado, os erros do passado ou a falta de confiança em Deus lhe colocaram naquela situação. E ela decidiu recomeçar. Quantas vezes as pessoas ficam paradas na sua prostração e não conseguem recomeçar? Noemi aqui tomou a decisão de voltar para a sua terra. O lugar onde antes havia fome, agora ela soube que o Senhor estava trazendo novamente vida àquele lugar. Então ela tomou a decisão acertada de voltar para a sua terra. E quantas vezes nós precisamos fazer isso? Precisamos reconhecer as nossas falhas. Ela vivia em abundância anteriormente em Belém. Ela tinha tudo. Precisou sair. Passou 10 anos fora, em um outro lugar. E ali aconteceu tudo isso com ela. Perdeu tudo que ela tinha, inclusive a sua família. Nesse momento, Noemi tomou a decisão de recomeçar. Às vezes nós não queremos recomeçar. Talvez por vergonha, talvez por medo do que as outras pessoas vão falar. E você vai ver isso na continuação do texto, né? Voltar para lá. Voltar para aquele lugar de onde ela tinha saído com tanta coisa, com tanta riqueza, e voltar agora pobre, sem nada. Às vezes nós não queremos fazer isso, nós não queremos recomeçar a nossa caminhada e ficamos estagnados. Isso nos leva a quê? Não nos leva a nada. Então a primeira coisa que Noemi fez foi reconhecer que precisava tomar uma decisão na sua vida. Essa decisão foi de voltar para a sua terra, de fazer novamente essa caminhada, esse retorno. Irmãos, às vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida, precisamos retornar.
Ela tinha tudo, ela perdeu tudo e ela recomeçou. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. E outra coisa muito importante aqui, quando você lida com esse problema, com esse cenário de crise, é saber que Deus cuida de nós. Às vezes nós dizemos, eu errei, eu não tenho o que fazer, mas nós precisamos olhar para nós e voltar de novo confiados na graça de Deus. Assim como o filho pródigo que conseguiu voltar para a casa do pai. Aqui nós temos uma mulher voltando novamente para os braços do Senhor, reconhecendo que precisava do Senhor. E se a gente olhar bem, não é fácil louvar, adorar a Deus no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento que as coisas não vão tão bem como nós gostaríamos. Não é fácil reconhecer os nossos erros e voltar atrás. Não é fácil recomeçar. Mas a lição que Noemi nos ensina é que nós podemos recomeçar na nossa caminhada. Então, que nós possamos aprender essas lições práticas para a nossa vida. A primeira delas é que o tempo de fome chega para todos nós. A crise, o problema, a dificuldade chega para todos, quer seja na nossa família, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja no mundo inteiro, como nós estamos vivenciando hoje, mas todos passamos por dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Essa é a primeira coisa que precisamos aprender. A segunda coisa é que nós não devemos confiar nas nossas decisões, assim como Elimeleque. Talvez a gente julgue a posição dele. Saiu, foi, não confiou. E quantas vezes nós agimos da mesma forma? Achamos que a melhor solução é a que está diante dos nossos olhos. Achamos que fugir. E quantas vezes o Senhor quer que nós passemos pela prova? Que nós possamos aprender ali no meio da dificuldade. Às vezes nós agimos por nossa conta e lá na frente a dificuldade é maior. Essa é uma lição que nós aprendemos aqui. Não é a nossa decisão, é a vontade do Senhor. E nós precisamos fazer isso em vez de agir por nós mesmos. E a última lição que aprendemos aqui é que mesmo quando tudo está perdido, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo, mas o Senhor é o Deus dos recomeços. Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nós voltamos para o Senhor, Ele nos acolhe. Precisamos aprender que a vontade do Senhor é que prevalece na nossa vida, na vida da nossa família, em todas as coisas que fazemos. Então, irmãos, a maneira correta de nós enfrentarmos os problemas não é fugindo, é nos colocando diante do Senhor, colocando tudo, todas as nossas alegrias, dificuldades, tudo nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, está aqui, faça aquilo que é melhor. E a palavra de Deus nos mostra vários exemplos do cuidado, da fidelidade do Senhor. É o mesmo Deus, continua nos amando e nos abraçando. Então, que todos nós possamos crer naquele que dá o sustento, que providencia os meios, que nos faz sair das situações difíceis, que renova sobre nós cada dia, né, a sua graça, a sua misericórdia. Então, que possamos permanecer firmes e inabaláveis no meio das crises. E eu queria encerrar aqui com o versículo, que o Salmo 23, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Dificuldades vêm, mas o Senhor é a nossa força e é Ele quem nos ajuda. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender essa verdade. Na próxima terça-feira, nós teremos a continuação desse estudo e nós veremos a maneira como ela superou a crise, como essas lições foram importantes na sua vida e como ela aprendeu, que possamos nós aprender também. Amém.